verso 21. E eu quero agradecer aqui ao pastor Nizuzi pela bênção que ele tem nos dado. Ontem tivemos um momento maravilhoso, depois um momento de comunhão ali, de confraternização com o pastor Mesquita, pastor João. Foi um momento muito agradável com o pastor Nizuzi, com a esposa do pastor Nizuzi, a pastora Leia também, né? Foi um momento muito abençoador. Em Atos capítulo 3, verso 21, está escrito o seguinte: Jesus, eu tenho aqui a versão na linguagem de hoje, talvez a sua seja um pouco diferente. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Hoje nós queremos falar sobre o profético, o que é o profético e o que é ser um profeta. Amém? É necessário que nós entendamos, porque hoje é uma confusão muito grande. As pessoas elas acham e pensam que pelo fato de alguém chegar e entregar uma palavra de conhecimento, esta pessoa é um profeta. Não sei se você sabe, mas tem pessoas com dom de evangelização, que são evangelistas, eles recebem muitas palavras proféticas. Por que que Deus derrama a palavra profética? Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai explicar que a palavra profética é para convencer os incrédulos. Então, muitas vezes, Deus vai levantar alguém para trazer uma palavra para alguém, e essa pessoa, poxa, como que ele sabe da minha vida? Se eu não falei nada para ninguém. Então, a palavra profética, ela vem para quê? Ela vem para convencer as pessoas, para que as pessoas possam dar crédito. Mas isso não faz da pessoa um profeta. Às vezes ela é uma evangelista, às vezes tem unção de mestre, às vezes essa pessoa tem unção pastoral, porque a Bíblia diz que os dons são diversos, e o Espírito Santo, ele derrama os dons conforme lhe apraz. Por isso, vira para alguém que está do seu lado e fala assim: por isso, você não precisa ter inveja e nem ciúmes do dom que está sobre o seu irmão. Amém? Não precisa, irmãos, porque quando Deus ele te fez com características pessoais, ele te fez com uma natureza pessoal, e quando ele te fez, ele te deu dons e habilidades, que estes dons e habilidades, eles funcionarão para que você possa exercer o seu ministério. Por isso que você pode ficar tranquilo, porque se Deus derramou para você determinados dons, talvez Ele não tenha derramado para mim. Então o dom que você tem, agradeça a Deus, porque Ele é uma dádiva. E eu não sei se você sabe, a palavra dom, no original, no grego, é carisma ou caris. E o que é isso? Por isso que a gente fala, tal pessoa é carismática. Ou seja, ela tem um dom. E o que é o carisma na igreja? O que é o carisma diante de Deus? Carisma também significa a palavra graça. Graça. E o que é graça? Graça tem dois significados na Bíblia. Ou é um favor que você e eu não merecemos, que foi o caso da salvação em Jesus, que nós não merecíamos a graça de Deus, mas Deus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, amém? Eu e você não merecíamos. Mas existe também um outro aspecto da graça, que é a capacitação. Por isso que Paulo vai falar em Coríntios: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, vira para alguém que está do seu lado e fala assim: você foi capacitado. A graça te capacita. Para quê, irmão? Para cumprir o propósito de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, lá no Salmo 89, no verso 20. E nós vamos falar um pouco, nessa parte da tarde, sobre o ofício profético. O que é ser um profeta? Quais as marcas de um profeta?
E a minha oração aqui é que aqueles que têm esse dom, aqueles que foram levantados por Deus para este ofício, possam corresponder ao Senhor. Porque não há nada pior do que um servo de Deus, do que um filho de Deus, do que uma filha de Deus, que não exercita o dom que recebeu da parte de Deus. Você e eu não podemos esquecer que um dia nós estaremos diante de Deus e todos nós levaremos os nossos talentos. Conhece a parábola dos talentos? Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e um recebeu 1. O que recebeu 5 foi lá, investiu, multiplicou, e quando foi prestar contas, falou: o senhor me deu 5, eu estou te devolvendo 10. O senhor falou: beleza, você foi fiel, entra no meu descanso. O que ganhou 2 foi lá, trabalhou, multiplicou, chegou com 4, o senhor falou: beleza, entra aqui no meu descanso, recebe o teu prêmio. Mas o que tinha recebido 1, pegou e guardou, e enterrou o dom que recebeu. E no último dia ele chega para o Senhor e fala: olha, eu sei que o Senhor é muito severo e rigoroso, eu sei que o Senhor não colhe, eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou, e está aqui, o Senhor me deu 1 talento, e eu estou te devolvendo esse talento. E qual é a resposta que Deus dá para esse? Servo mau. Eu não quero ouvir isso de Jesus, você quer? Eu não quero que Deus fale isso de mim. Por isso que é necessário que você saiba o teu chamado. Um dos problemas hoje da Igreja de Cristo no Brasil é que muitos não sabem o seu papel, o seu chamado em Cristo. E quando você não sabe o seu chamado em Cristo, você não vive o melhor de Deus nessa terra. Por isso que é importante que você participe de momentos como esse, e quem sabe a presença de Deus, o Espírito Santo vem e fale ao seu coração e ministre a você, e você possa sair daqui convicto do teu chamado. Olha o que acontece aqui no Salmo 89, no verso 20, o que Deus vai dizer? Deus diz o seguinte: encontrei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Encontrei a Davi, meu servo, ou aqui diz, não é? Na nova linguagem de hoje, escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. Quando Deus diz neste salmo, encontrei a Davi, o Senhor quer nos ensinar algo maravilhoso, irmãos. O Senhor quer nos ensinar que quando Deus fez Davi, Deus já fez Davi com toda a capacidade para reinar. Eu vou repetir. Quando Deus nos fez com a capacidade para desempenharmos o nosso ministério. Não foi algo assim que Deus estava passando um dia e parou, sentou lá no céu e ficou olhando as pessoas da terra. Não foi assim, irmãos. Deus separou a Davi. E é muito interessante que quando a palavra diz que encontrou a Davi, o que ele fez? Para ser o quê? Para ser rei. Então, se você, por exemplo, você pode escolher o seu nome. Eu escolhi, por exemplo, o meu servo Francisco, para ser o quê? Para ser um apóstolo, para ser um pastor, para ser um evangelista, ou talvez você um engenheiro, arquiteto, um médico, um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, um missionário, seja lá o que for. E Deus vai te dar a capacitação necessária. Por exemplo, se você tem uma inclinação, se você é alguém que gosta demais de matemática, que gosta demais de física, não adianta, você não vai ser sociólogo, você não vai ser antropólogo,
você vai lá para a área de engenharia, ou você vai para a área de química, ou você vai para a área de matemática. Então ele está dizendo aqui: eu escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o. E o que é a unção? O que é a unção? Você sabe o que significa unção? O significado dessa palavra? Porque às vezes a gente usa as palavras e a gente não sabe o significado delas. A palavra unção, ela tem vários significados na Bíblia. Ela pode ser usada para separação. Eu encontrei a Davi e o separei para ser rei. A palavra unção também pode ser capacitação. E você vai encontrar lá em Isaías capítulo 62, o Senhor dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual o Senhor me ungiu. Me ungiu. Para quê? Para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então você recebeu da parte de Deus uma capacitação e uma separação. Deus te separou. Nós vamos falar quase no final desse nosso momento agora aqui. Nós vamos falar sobre o propósito de Deus para os jovens. O que Deus espera dos jovens? E para que Deus quer separar os jovens? Nós vamos ver tudo isso na palavra. É muito interessante que quando a gente começa a estudar o ofício dos profetas, você vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, Elias sendo chamado de homem de Deus. Você vai encontrar em Ezequiel o profeta sendo chamado de filho do homem. Você vai encontrar em Crônicas a palavra vidente para Gade. Você vai encontrar também no Antigo Testamento palavras referentes a profetas como boca de Deus. Então esses eram os títulos que os profetas tinham. Por quê? Porque a palavra que Deus liberava sobre a vida deles era a palavra que equivaleria ao próprio Deus falando. Por isso que eles eram chamados de bocas de Deus, ou homens de Deus. Quando, não sei se você se lembra, quando o exército vai prender, lá em 2 Reis, vai prender Elias, e eles chegam diante de Elias e falam: homem de Deus, desce daí. E Elias estava no monte. E Elias diz: se eu sou homem de Deus, porque eles estavam debochando dele, ele fala: se eu sou homem de Deus, o que acontece? Que caia fogo. E o que aconteceu? Caiu fogo. Vai o segundo: homem de Deus, se eu sou homem de Deus, caiu fogo. Aí o terceiro falou: bem, esse cara já matou 100. Então ele chegou na humildade e falou: homem de Deus, por favor, desce daí. Aí falou: tá bom. Aí desceu. Homem de Deus. Então quando eles falavam no Antigo Testamento, quando um profeta falava, ele falava movido por inspiração. E é interessante porque o ofício do profeta estava ligado, enquanto ele estivesse sendo fiel a Deus. Por exemplo, se você pegar aqui a palavra em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, verso 21, você vai ver o Senhor dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos
pelo Espírito Santo. Você vai encontrar essa palavra aqui, movidos. Você vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17, onde ele diz assim: toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada. Mas espera aí, movido e inspirado, o que isso tem a ver? É a mesma palavra no original grego. O que significa a inspiração e ser movido por Deus? Aqui o Senhor está falando que é a palavra que sai dele, porque a inspiração, segundo a palavra de Deus, segundo os textos originais, é um sopro que sai da boca de Deus. É uma exalação, igual você, quando você puxa o ar e você exala o ar. Você inspira, não é? E você exala. Então, a palavra, ela saiu da boca de Deus. Por isso que Jesus falou que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, esse é o entendimento que devemos ter das Escrituras. Porque ela não foi escrita apenas por homens, mas foram homens movidos por Deus. Homens que falaram debaixo da direção de Deus. E essa palavra, ela tinha que estar alinhada, a palavra do profeta, tinha que estar alinhada com aquilo que Deus havia já determinado. Se você abrir lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 11, você vai ver que se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o que é essa expressão, os oráculos? O que é um oráculo? Esse oráculo aqui não tem nada a ver com aquele do Matrix, viu? Com aquela senhora esquisita. Não tem nada a ver com aquela mulher. Oráculo aqui é outra coisa. O que é oráculo, segundo a palavra de Deus? É testemunho. Ou seja, o profeta, ele tinha que falar de acordo com a palavra de Deus. E o que era a palavra de Deus na época? Era o Antigo Testamento. Se o profeta, aliás, Moisés fala assim: você vai avaliar os profetas por 2 parâmetros. Primeiro, se a palavra dele se cumpre. Segundo lugar, e se ele está de acordo com aquilo que o Senhor tem falado nesse monte. Por isso, irmão, não importa, o camarada pode ser o maior bambambam, a maior estrela. Se ele falar alguma coisa que não tem base bíblica, vaza. Mas agora vira para alguém e pergunta: como é que você vai vazar se você só vem na igreja de domingo? Fala para ele: como é que você vai vazar se você só lê a Bíblia de domingo? Agora dá uma batidinha no ombro dele e fala: você veio e pagou porque quis. Por que, irmãos? Oséias 4,6 diz que o povo de Deus, está falando o povo de Deus. Então está falando de mim e de você, não está falando da galerinha aí de fora. Não está falando da galera do pancadão, não. Está falando da gente. O povo de Deus morre porque não conhece. A ignorância espiritual, ela é mortal. Se você não conhecer a palavra de Deus, você pode ser destruído. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
Tem. Tem lixo? Tem. Mas também a gente pode encontrar coisa boa lá. Então a autoridade de um profeta, ela é derivada. Uma outra coisa também que nos ensina, meus queridos, lá em Jeremias, capítulo 1, nos diz que o Senhor separou a Jeremias para ser profeta antes dele nascer, ainda no ventre. A pessoa que tem esse chamado profético, a pessoa que ela é profeta, ela foi separada por Deus e ela foi consagrada a Deus desde o ventre materno. Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas por isso que eu tenho dificuldade de aceitar o aborto. Não um aborto espontâneo. Aborto espontâneo é quando a própria natureza reconhece que aquele feto, ele pode desenvolver um sério problema. Aí é um cuidado da natureza. Mas eu tenho muita dificuldade de entender aquele aborto em que a pessoa delibera em cessar a gravidez. Porque pode estar matando um profeta, pode estar matando um apóstolo, pode estar matando um evangelista, pode estar matando um mestre. Eu sei que na cabecinha de muitos surgem inúmeras indagações, principalmente na área social. Eu sei. Mas às vezes a gente pode estar privando a igreja de muitas pessoas que poderiam ser levantadas por Deus para exercerem um ministério poderoso. Então, profetas são separados desde o ventre materno. Profeta também tem a ver, o ofício profético, também tem a ver com a restauração dos 5 ministérios. Abra lá em Efésios capítulo 4, verso 8 e o verso 16. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? É interessante que essa palavra, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso é uma palavra do Salmo 68. E o que está escrito no Salmo 68, verso 18? O Senhor está dizendo que ele levou homens, ele libertou homens do cativeiro e concedeu dons a estes homens. O que o Senhor está dizendo? Que ao nos salvar, ele concedeu dons para nós. Aí ele diz, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. O que está dizendo? Que Jesus, quando morreu, ele desceu ao inferno. E isso é um texto muito complicado na área de teologia, porque até hoje os teólogos nunca chegaram num consenso no que significa isso, que será que Jesus foi realmente até o inferno? E o que ele foi fazer no inferno? Pedro vai dizer que ele desceu e pregou aos espíritos em prisão, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, e ele fez toda a vontade de Deus, e aliás, ele declarou: está pago, está consumado, está quitado. Ou seja, ele pagou toda aquela conta que nós não podíamos pagar, porque Adão pecou, o primeiro Adão pecou, e nós recebemos por herança todo o pecado de Adão. Por isso que Davi fala que eu nasci em pecado a minha mãe me concebeu. Então era necessário que viesse quem? Segundo Adão, porque o primeiro Adão havia falhado, e esse segundo Adão, na figura de Cristo, vem e resgata o homem, e faz aquilo que o homem não pôde fazer.
Para um pouco e olha a vida de Jesus. Quando Adão foi criado por Deus, a Bíblia diz que havia o quê? Uma perfeição no mundo. Não tinha enfermidade, não tinha seca, não tinha inundação, não tinha nada ruim. Então Adão, ele nasceu num ambiente propício e perfeito. Ele nasceu e foi colocado no paraíso. Agora, quando Jesus vem ao mundo, Jesus veio nessas condições? Não. Aonde que ele nasceu? Numa estrebaria. Você sabe o que é uma estrebaria? Jesus, ele não nasceu numa Mater Dei, ele não nasceu no Hospital Santa Joana, ele não nasceu no Hospital Santa Catarina, ele não nasceu na melhor maternidade de Guarujá, não. Ele nasceu onde? Numa estrebaria. O que é uma estrebaria? É um lugar onde ficam animais. Tinha asepsia no lugar? Era limpo o lugar? Você já visitou uma estrebaria? Eu já, uma vez eu fiquei hospedado no Hotel Fazenda e o cheiro, por mais que eles limpem, o cheiro que sai da estrebaria é horrível. Por mais que limpe, por mais que jogue criolina, por mais que jogue cândida, o lugar cheira mal, fede. Porque os animais, o que eles fazem? Eles defecam naquele lugar. E o Filho de Deus nasceu nesse lugar. Ele não nasceu nos palácios. Ele nasceu numa estrebaria. Quando Jesus vem ao mundo, há um decreto já de morte. Ele já nasce debaixo de uma sentença, procurado vivo ou morto, porque Herodes falou, eu vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque quem sabe eu consigo pegar ele. Quando Jesus é batizado com 30 anos, o pai fala, esse é o meu filho amado. Eu me comprazo nele. Quando você vê em Mateus 4, em Lucas 4, logo depois do batismo, a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, para quê? Para ser abençoado? Para quê? Para ser tentado. Por isso, irmão, não sei se você já notou que toda vez que Deus fala com você, ou Ele está para te liberar uma grande bênção, parece que o inferno inteiro se levanta contra você. Você recebe uma palavra na igreja tremenda e poderosa, e você sai daqui cheio do Espírito Santo, mal você chega em casa e já começa, queimou não sei o quê, queimou não sei o quê. Estava ministrando uma vez num lugar, cheguei em casa, minha filha, meu filho, pai, queimou o micro-ondas, pai, queimou o air fryer. Falei, Jesus amado, que capeta é esse, pelo amor de Deus? Já aconteceu algo semelhante? Você é tremendamente abençoado num culto e parece que você chega em casa e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Quanto eu mais oro, mais zica aparece. Sabe por quê, irmão? Porque você recebeu uma palavra tremenda. E o inferno se levanta para que essa palavra não se cumpra. Mas ela vai se cumprir porque Deus é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele vai fazer. Por isso você tem que se alinhar com aquilo que Deus está falando. E a palavra de Deus diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. E olha, e o que é mais interessante, ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Foi da vontade de Deus que Jesus passasse por aquelas tentações. Por isso eu quero perguntar algo para você. Você sabe a diferença
entre tentação e provação? Tentação, irmãos, é quando o diabo manda alguma coisa para te pegar. O diabo sabe o que você gosta. O diabo sabe as suas preferências. O diabo sabe os seus gostos. Agora, a provação é algo que Deus permite para quê? Para moldar o seu caráter. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus que está em você, para que o jovem de Deus, para que a jovem de Deus, para que o adolescente de Deus, para que a adolescente de Deus possa forjar o seu caráter e sair na estatura do varão perfeito. A aprovação, ela sempre visa o nosso crescimento. Ela visa despertar em nós a maturidade. Aí o texto continua: aquele que desceu é também o mesmo que subiu para cima de todos os céus para encher todas as coisas. E aqui o Senhor está dizendo em Efésios 4:11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. O que é essa palavra aperfeiçoar? Essa palavra significa literalmente completar. Para que Deus concede à sua igreja estes ofícios? Com qual propósito? Para fazer com que a igreja seja completa, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então Deus derrama esses dons, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para quê? Para que haja o que? A unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, maturidade. Agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor cresçamos. Deus concede esses dons para crescimento. Crescimento em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação. A palavra edificação significa construção. O que Deus está fazendo? Deus está construindo a sua igreja. Deus está construindo você e eu. Paulo fala: olha, eu não cheguei lá, mas eu faço algo, eu prossigo. Eu prossigo. Sabe qual é o problema de muitos irmãos? É que eles desistem muito fáceis. Eu não sei o que vocês pensam, os mais velhos que estão aqui, mas não foi difícil para você conquistar o que você conquistou? Conquistar a sua casa, o seu primeiro carro. Você não teve que trabalhar, você não teve que se esforçar, você não teve que batalhar. Quantos aqui saíam de manhã para trabalhar e à noite iam para a faculdade e chegavam em casa de madrugada para no outro dia fazer a mesma coisa? E você não tinha sábado? Você ficava sábado ou para limpar a sua casa e depois para pegar os trabalhos da faculdade? A minha vida foi assim. Trabalhava durante a semana toda, levantava 5:30 da manhã, entrava no trabalho 15 para 7.
Saía do trabalho às 4:45, ia para a faculdade, a aula começava às 7:30, saía da faculdade 11 horas, chegava em casa à meia-noite, e ainda às vezes tinha que estudar, ia deitar 1 hora, 2 horas da manhã, para levantar no outro dia e fazer a mesma coisa. Alguém passou por isso? Levanta a mão. Quero dizer para você que você é um vencedor. Você é um vencedor. Agora a geração de hoje desiste de qualquer coisa. Parece que é uma geração de mimimi, desiste por qualquer coisa. Desiste porque a aula é AD, o camarada está em casa, não faz nada. Ainda acha difícil estudar EAD. Então, o que isso fez? Trouxe o que para você? Maturidade. Você aprendeu a dar valor às coisas. Não foi? Você foi, se empenhou, pagou a autoescola, tirou sua carta, comprou seu primeiro carro. Talvez não foi o carro dos seus sonhos, talvez não foi o primeiro carro, não foi o primeiro carro zero. Mas você não ficou feliz quando você chegou em casa com o seu carro? O que é isso? Fruto do seu trabalho. O que é isso, irmãos? Maturidade. Vira para alguém que está do seu lado e fala: maturidade não vem fácil não. Aliás, maturidade, irmão, ela tem a ver com autoridade. A autoridade, ela está fundamentada em 2 valores. Não preço, porque preço a gente paga. Quanto custa? Tó, eu pago. Agora valor, não tem preço. Por isso, pergunta para alguém que está do seu lado: você é um homem, ou uma mulher, no caso, né, se for uma mulher, você é uma mulher de valor ou de preço? Porque se é de valor, você não se vende. Agora, se você tem preço, o camarada bota o preço e leva você. Por isso que eu decidi na minha vida: Senhor, eu quero ser um homem de valor. Eu não quero ser um homem de preço. Qual que é a importância dos profetas? Em primeiro lugar, eles são radares, eles têm discernimento espiritual. Conhece a história do rei Acabe? O rei Acabe ia para uma luta, e aí foi e se encontrou com o rei Josafá, e falou: ó, chama os profetas aí. Aí foi lá, e todos falaram: ah, você vai derrotar, você vai derrubar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Josafá fala assim: não, peraí, tem algo estranho aí, eu conheço, eles eram parentes, tá? Tem algo estranho aí, você tem um profeta de Deus aí no meio? Ah, não, sabe o que é? Eu não chamo o Micaías, porque aquele cara só fala o que eu não gosto de ouvir. Não chama, é esse cara que a gente quer ouvir. Aí chega o pessoal e fala assim para ele: olha, o rei está te chamando. Cara, fala coisa boa. Traz uma palavra profética abençoada. Fala que ele vai vencer. Fala que ele vai prosperar. Fala que Jezabel não é tão jararaca desse jeito. Aí vai o Micaías: tá bom, eu vou falar o que Deus mandar. Aí ele, né? Começa a falar, o rei fala: fala a palavra de Deus. Eu, tá bom. Aí o Acabe vira para Josafá e fala: eu não te falei, meu, esse cara é um encardido. Todo mundo só profetizou bem. Esse cara fala que eu tenho que me converter.
Os profetas, eles conduzem o povo ao arrependimento. Aliás, uma das grandes marcas do profeta, a palavra que tem na boca dele é arrependei-vos. Eles combatem o pecado. Eles denunciam o pecado. Irmãos, imaginemos, tá? Que nós estejamos vivendo em Atos. Amém? Atos dos Apóstolos. E no culto a gente vai e oferta tudo que a gente tem. O nosso carro, a nossa casa. A gente distribui as coisas que a gente tem em casa, para que ninguém tenha fome. Mas chega lá um carinha, que ele fala, eu quero dar uma de espiritual. Então, ó, mulher, vem cá. Quando a gente for lá ofertar, você fala que eu e você estamos ofertando tudo. E aí a gente vão olhar para nós, ó, poxa, olha só que casal de fé, Ananias e Safira, parabéns, vocês têm unção tremenda, hein? Não é fácil não, dar a chave, dar a casa, dar o carro. Uma vez o apóstolo Géser foi ministrar numa igreja e ganhou um carro. Alguém levou um carro. Aí ele teve a curiosidade de levantar a capivara daquele carro. Sabe o que é capivara, né? Irmão, tinha tanta multa naquele carro, que se ele fosse pagar, ia ficar muito mais caro do que ele comprar um outro carro. Aí ele procurou o irmão e falou, olha, muito obrigado pela semente, mas eu estou te devolvendo. Uma vez semearam uma aliança. Aí ele, olha, eu queria falar com a pessoa que semeou a aliança. Irmã, por que você está semeando aliança? É que meu casamento não anda lá aquelas coisas, pastor. Tem muito Ananias e Safira no nosso meio. E aí o que acontece? Chegou o casal e ofertou. Só que o Espírito Santo falou para Pedro, opa, tem coisa errada aí. Vem cá, Ananias. O que você fez? Não, apóstolo. Eu peguei e vendi. Vendeu por tanto? É, e eu trouxe tanto. O que ele falou? Mentiroso. Mentiroso. Aí daqui a pouco chega a mulher que não sabia de nada, não sabia que o cara tinha morrido. E aí, o que aconteceu? Não, foi a mesma coisa. Mentirosa. O que a palavra de Deus diz ali? Que isso trouxe um grande temor. Imagina, irmãos, alguém chegar e falar, olha, não vai lá na igreja de Vicente de Carvalho, porque lá o cara morre. Se chegar com mentira, morre. Então, profetas, eles têm o que, irmãos? Eles combatem o pecado, eles denunciam o pecado, eles têm zelo pela santidade. Eu não estou falando de usos e costumes, irmão. Eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de reverência a Deus, de santidade. De bom senso na hora da roupa que eu vou usar. Apontam o caminho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São sinais e símbolos. Oséias capítulo 12, verso 10 diz assim: falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles ou comparações. O que Deus fazia? Deus usava os profetas como um exemplo para a nação. Quando você estuda, principalmente Ezequiel, você vai ver que muitas vezes Deus mandava ele fazer coisas que eram atos proféticos, e o povo perguntava, por que você está fazendo isso, homem de Deus? Aí ele falava, é porque vai acontecer isso, 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 isso.
Ou como Ágabo, que Paulo estava numa casa, e na casa de Filipe, o evangelista, e aí chega Ágabo, um profeta, e pega o cinto de Paulo e coloca na mão dele, assim, prende a mão dele. Conhece esse texto? E aí pergunta: o que é isso? Ele fala: assim vão fazer com o dono desse cinto, vão te prender em Roma, vão te levar preso em Roma, vão te prender em Jerusalém, mas você vai parar em Roma e você vai dar testemunho. Os profetas preparam o povo para a guerra. Em 2019, 2020, nós estávamos numa ceia de pastores, que o nosso pai espiritual, o apóstolo Géser, estava ministrando. E Deus deu uma palavra profética para a esposa dele, Cleide. Ela é muito usada por Deus. Ela é uma profeta de Deus. E ela chegou e falou assim: cancela todas as viagens, porque vai acontecer algo. Oi? No comecinho do ano, foi em fevereiro. Cancela todas as viagens. E o apóstolo Géser já tinha pago as viagens do ano todo. Porque ele é assim, quando ele planeja as viagens dele durante o ano. Então ele paga tudo antecipadamente. Todos os boletos, estadia em hotel, tudo, faz a reserva, paga as passagens de avião, paga tudo. Ela falou: cancela tudo. O que aconteceu? Março estourou o quê? Pandemia. Então nos preparam para a guerra. Nós estávamos em 2018 na Flórida numa conferência, e o apóstolo Rony Chaves falou o seguinte: olha, é tempo de investir, porque ele falou que ele estava uma vez orando e Deus deu uma visão para ele, onde ele entrava numa sala e ele viu um monte de câmera, e nessas câmeras estavam várias nações do mundo, e ele falou: comece a orar por essas nações que estão nessas câmeras, nesses monitores, nesses vídeos de televisão. E aí ele começou a orar, e Deus falou para ele o seguinte: olha, prepara o meu povo para investir na internet. Eu estava lá, eu ouvi ele falando isso em 2018. Ele falou: preparem o meu povo, ensinem meu povo a usar a internet. Levantem uma rede de intercessão cibernética, por internet. O que aconteceu? Reuniões de intercessão via internet. Quantas vezes eu fiz isso na igreja que eu pastorei? Quantas lives que eu fiz de intercessão por internet? Por isso, vira para alguém que está do seu lado e fala: quem tem ouvidos, ouça. Fala para ele assim: a minha oração é que hoje à noite o Senhor envie um anjo com um cotonete e enfie dentro da sua orelha. Um cotonete celestial. Para que você possa ouvir as coisas. Porque Deus tem falado, irmãos. Em 2 Crônicas 20, verso 20, está escrito: crê no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Quando tem profeta na igreja, essa igreja prospera. Se tem profeta numa casa, essa casa prospera. Quando a gente honra um profeta, a nossa casa prospera. Olha o caso daquela viúva que hospedava o profeta Elias e que hospedava o profeta Eliseu. A Bíblia diz que elas prosperaram. Quando a gente honra os profetas, a gente prospera, irmãos. Por quê? Porque os profetas, eles têm uma unção de desatar prosperidade sobre o povo. Eu digo isso para a glória de Deus. Mas quando nós iniciamos a igreja, irmãos, há 25 anos atrás, era uma situação. Hoje 90% dos irmãos têm a sua casa própria, têm o seu carro. Por quê? Porque há uma unção de prosperidade sobre os profetas. E eu aprendi algo, eu aprendi um princípio. O pastor Mesquita, o pastor Nizuzi não me falaram, eles me deram liberdade para ministrar a palavra de Deus. Eles não falaram, olha, fala isso ou não fala aquilo. Não, eles me deram liberdade. Mas eu aprendi algo, um princípio espiritual. Que quando eu honro um profeta, e eu posso honrá-lo de várias maneiras, pagando um almoço para ele, ofertando na vida dele, não sei, cada um entende de uma maneira. Mas quando eu aprendo a honrar um profeta, Deus me prospera. Isso é um princípio tremendo, irmãos. Então Deus revela. Os profetas também restauram um altar na adoração, porque o que fez o profeta Elias? Antes dele clamar a Deus por fogo do céu, ele foi e restaurou o quê? O altar. E altar fala de sacrifício e fala de adoração. Quando você tem na igreja um profeta, o altar é restaurado. As pessoas têm zelo pelo altar. Quando você tem na igreja uma igreja profética, os ministros que estão profetizando adoração, porque eu não entendo que são cantores, mas eu entendo que são ministros. Porque o que é ministrar? Ministrar é eu dar o que eu tenho. Quando eu estou ministrando, eu estou dando ao povo o que eu tenho. Agora, quando eu tenho ministros proféticos no altar, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer como aconteceu com Eliseu. Quando 3 reis chegaram para ele e falaram, olha, nós precisamos de uma palavra profética. E o que ele faz? Ele disse, me chama um tangedor. E chegou um ministro de louvor e começou a ministrar adoração. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Eliseu e ele profetizou. Por isso que nós precisamos no altar profetas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Chega de show, irmão. Chega de estrelismo. Eu cansei de ir em congressos e ministrar a palavra, e eu via os adoradores lá, os ministros, os cantores, sabe, arrebentando, fazendo um monte de coisa, na hora da palavra, estavam tudo fora encostado em carro. Estava conversando sobre tudo, menos sobre a conferência. Eu vi gente falando, eu não saio do carro enquanto eu não receber o dinheiro.
Como é que vai ter glória assim, irmão? Como é que vai ter unção se antes de eu subir no altar, eu já transei com a minha namoradinha? Não digo minha esposa. Uma vez eu trabalhei 5 anos como ministro de libertação num pronto-socorro da Missão Shekinah. Aí chegou um cara lá e falou, ó, queria marcar a ministração. Eu falei, pois não. Eu falei, porque eu participei das 7 semanas, pastor, mas a minha vida financeira está amarrada, ela não prospera. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Aí ele começou. Você sabe o que é, pastor? Eu sempre tive uma fixação por sexo. E antes de eu me converter, eu fiz um pacto com Pombagira. E ela falou para mim que nenhuma mulher iria resistir a mim. Não importa se fosse jovem, se fosse casada, não importa. Eu olhava, porque era um espírito de encantamento, de feitiçaria que estava sobre ele. E o cara não era bonitão não, ele era feio que dói. Mas o demônio fazia ele ficar bonito. A mulherada achava o cara lindo. Falei, e eu conversando com ele, e toda hora que eu ia entrar no assunto da administração, e eu ia falar que ele precisava romper aquele pacto, ele pegava o celular, pastor, desculpa. Pastor, desculpa. Pastor, desculpa. Eu falei, irmão, vai embora. Você está tomando meu tempo, você não quer libertação. Porque toda hora que a gente vai orar, você pega o celular. Aí eu perguntei, o seu pastor sabe disso? Sua pastora sabe disso? Ah, sabe. E deixa você ministrar assim? Com essa vida sexual que você tem ativa? Ah, é que eu toco bem. Mas quando você tem ministros proféticos no altar, irmãos, os camaradas não sobem enquanto eles não confessam pecado. Porque eles têm temor. Porque aonde uma igreja que tem profeta, tem temor. Sabe aquele mesmo negócio que Deus falou para Josué? Tira a sandália porque você está num lugar que é fogo puro. E eu oro para que isso volte de novo, viu, irmão? Porque eu quero fogo do céu. Eu quero fogo de Deus na adoração. Quando você tem ministros proféticos, irmão, 70% do culto já está feito. A palavra só vai fluir. Pastores que estão aqui, além do pastor Mesquita e pastor Nizuzzi, tem algum outro pastor aqui conosco hoje, na parte da tarde? Tem? Se tiver, levanta a mão. Tem? Não estou vendo. Ah, tem? Amém. Deixa eu perguntar para você, amado. É mais fácil ministrar a palavra de Deus quando tem santidade no altar? Não é verdade? E a guerra, não é? Que às vezes a gente ora e parece que a palavra está amarrada, a palavra... Aí você vai, chama a turma e você vê que teve gente que brigou, que discutiu, que xingou, que ofendeu. Pô, poxa vida, podia ter me poupado do sacrifício, né, irmão? Igrejas que fluem no profético, você tem milagres. Você tem curas. A adoração numa igreja profética, ela não se torna algo apenas para preencher um culto. Eu venho de uma época onde a gente falava, olha, vamos cantar uns corinhos aí. Alguém aqui é dessa época dos corinhos? Irmã, né? Vamos cantar uns corinhos.
Graças a Deus que isso passou. Louvado seja Deus. A adoração se torna uma arma de guerra. E Deus, durante a ministração da adoração, o que Ele vai fazendo? Ele vai operando curas, Ele vai operando libertação, Ele vai derramando do seu poder, Ele vai derramando da sua glória. Irmãos, a gente participava de alguns eventos de adoração, que era algo, parecia que o céu se abria. Da gente chegar a ver até nuvem dentro do lugar. Da gente estar numa gravação de um CD, mas a unção de Deus era tão grande, que o pessoal recebeu uma unção de riso, de alegria, tão grande durante a gravação, que teve que interromper e acabou saindo 3 CDs. Esse CD chama-se Coração da Noiva, Casa de Davi. Nós estávamos lá. De Deus tomar os músicos e eles começarem a rir. Das pessoas caírem durante a ministração da adoração. Eu não sei quanto a você, mas eu clamo a Deus por essas coisas. Entenda bem, a adoração profética, ela vai determinar o seu destino. Porque quantas palavras proféticas, eu vou repetir o que eu falei ontem. Tem irmão que é fominha por palavra profética, geralmente eles sentam na frente. Porque aí Deus começa a falar, é meu, não sobra, não passa nenhuma. Porque quantas palavras proféticas eu já recebi do altar, não foram palavras proféticas, falando, Francisco, eu falo para você, não. Durante a adoração, Deus vai falando o que Ele vai fazer, e eu vou pegando essas palavras para mim. E eu aprendi algo, pastor Mesquita, sabe o que eu faço? Quando vem uma palavra dessa, que eu faço, não precisa fazer, é algo que eu resolvi fazer. Eu pego e levo uma oferta e semeio no altar e falo, é minha, eu selo essa palavra. Coisa que Deus colocou no meu coração, não é doutrina da igreja que eu pastoreio, mas é algo que eu faço. Quando eu estou numa reunião e eu vejo Deus se movendo profeticamente, usando alguém, trazendo uma palavra profética, eu quero essa palavra para mim. E eu faço o que Jesus falou, você é abençoado, leva a tua oferta e põe no altar. Mas hoje o povo duvida até de dízimo, né? Se pode dar dízimo ou não, se dízimo é da lei, se não é da lei. Está cheio de endemoniado por aí na internet falando cada absurdo, cada horror. Impressionante. Mas eu não ligo para isso não. Eu fico com isso aqui. Eu sigo o que está aqui. Eu não sigo o que se fala por aí não. Então a adoração, ela determina o seu destino. Presta atenção no que eu estou dizendo. A adoração profética, ela vai determinar o seu destino. Por isso que a gente precisa ter ministros proféticos. A Bíblia diz que um dos filhos dos levitas, eles profetizavam através dos seus instrumentos. Eu não me lembro agora, porque me vem na memória agora, se era Emã ou Gedutum. A Bíblia diz que eles profetizavam através dos seus instrumentos. Está acabando já, pastor. Já estamos acabando já.
E o último item agora, porque à noite a gente continua. Eu quero que você abra sua Bíblia em Amós, capítulo 2, verso 11. Dentre os vossos filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Deus está dizendo que Ele quer levantar entre os jovens profetas. E Deus está dizendo que Ele quer levantar entre os jovens nazireus. O que eram nazireus? Você vai encontrar lá em Números capítulo 6, o voto do nazireado. Eram pessoas que faziam um voto de consagração a Deus. Elas faziam o seguinte: por recomendação do Senhor, elas não cortavam o cabelo, elas não faziam a barba, elas não tomavam vinho, e elas não tocavam em mortos. Isso está escrito lá. Com qual propósito? Ser separado para Deus. Essa tarde, eu quero orar por você, jovem, que quer ter uma vida santa, que não se conforma com as coisas desse mundo. Você que quer ter um relacionamento íntimo com Deus, você que quer consagrar-se ao Senhor, você que quer esperar a pessoa certa para casar. Não vai casar com qualquer encardido bonitão que passar na rua, ou com qualquer encardida bonitona que passar na rua. Mas você quer esperar a pessoa de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, jovem, você que tem menos de 30 anos, até 30 anos, quero orar por você, quero que você venha aqui. Se você quer usar a sua vida, se você quer usar a sua vida como um nazireu, alguém que deseja consagrar-se a Deus, que quer separar-se para Deus, que não quer fazer, que quer fazer como Daniel e seus amigos,